Bom, pessoal, a aula de hoje tem como capítulo a Ásia, população, diversidade, cultura e desigualdades socioeconômicas. A gente vai ter aí os subtópicos, tá? Berço das civilizações, população, diversidade cultural, grandes cidades asiáticas e seus problemas e desigualdades socioeconômicas, ok? Vamos lá. A Ásia, ela deriva aí de uma língua semítica, que significa lugar onde o sol nasce. A história da humanidade e a Ásia, elas têm uma relação bem próxima, né? A gente sabe que um dos maiores progressos da humanidade, como a inserção da agricultura nas relações sociais, a utilização de utensílios de cobre, bronze, se deu na Ásia, né? A Ásia é o berço de grandes civilizações. Foi na Ásia que ocorreu aí as primeiras tentativas de organizações sociais mais complexas, né? A gente pode ter aí as civilizações do Crescente Fértil, né? A civilização mesopotâmica, a civilização hindu, a civilização chinesa. A gente consegue ver aqui nesse gifzinho algumas dessas civilizações, tá? Então não esqueça, quando se fala em história da humanidade, ela está intrinsecamente ligada à história da Ásia. A Ásia, pessoal, é o continente mais populoso do planeta. Segundo aí as estimativas da ONU desse ano, 60 a 65% da população mundial está localizada na Ásia. Dos 10 países mais populosos do mundo, 5 estão na Ásia. A gente vê aqui, ó, a China e a Índia, primeiro e segundo lugar, são da Ásia, a Indonésia, Paquistão, Bangladesh, certo? Então a gente consegue ver, olha aqui a soma da China e da Índia. Eu vi um estudo num artigo uma vez que a população da China e da Índia pode ser comparada à população de 20 países de porte médio, né, de população média, somados juntos, tá? Então a gente vê aí a grandiosidade da população asiática, né? A gente vê aqui pelo mapa de densidade demográfica, né? Quanto mais clarinho, menor a densidade, de 0 a 12 habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais escurinho, mais habitantes por quilômetro quadrado. E a gente consegue ver aqui, ó, olha o Brasil, amarelinho, tá entre 26 a 50 pessoas que ocupam um quilômetro quadrado. Já regiões da Ásia são bastante povoadas e populosas, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Professora, eu consigo ver aqui, né, nesse mapa de densidade demográfica, várias situações. Eu consigo ver um vermelho escuro, um vermelho claro, consigo ver um laranja escuro, um laranja mais claro e um amarelinho. Isso significa que tem várias densidades demográficas diferentes dentro da Ásia. Isso significa dizer que as pessoas ocupam a Ásia de maneira diferente. E essa atração populacional, ela está diretamente ligada aos fatores físicos, mas também aos fatores humanos, né? Eu não coloquei aqui as guerras, mas hoje não, né? Sempre na história da humanidade, as guerras têm um fator aí também preponderante nessa dinâmica populacional, demográfica. Vamos olhar aqui. A população, ela vai se atrair por lugares fisicamente mais favoráveis, áreas litorâneas, áreas cortadas por rios, áreas de clima mais ameno, para garantir a sobrevivência, né? E áreas com economia que te permite aí ter uma vida mais confortável. A gente vê aqui, ó, duas situações diferentes. Deixa eu passar para o próximo mapa. Eu consigo ver uma grande quantidade de pessoas na planície da China, certo? Isso decorre pelo fato de ter também ser cortada por rios, mas pela economia da China, né? Ser uma economia aí, se eu não me engano, tá entre as 10 maiores economias do mundo, se eu não me engano é a sexta, e tem uma projeção aí para 10 anos ela ser a maior potência mundial do mundo. Saiu esse ano essa projeção, que em 2030 a China vai se tornar a maior potência do mundo. Então perceba aqui a concentração populacional na China. E a gente tem outra realidade.
a planície aqui, ó, Indo-Gangética, né? Que pega o rio Ganges e pega o rio Indo, que eu tenho aí países como Paquistão, Índia e Bangladesh. Aqui eu já tenho outra realidade. Aqui não é, aqui esses países que estão aqui não são potências econômicas como a China, mas sim tem dois grandes rios, né? E o rio Ganges, além da sua importância aí para a economia, também para a sociedade hindu, né? Então a gente tem duas realidades, uma que pode também pelos fatores físicos, mas é a atração da população por fatores econômicos, e aqui eu consigo ver claramente uma atração pelos fatores físicos, né? Relevo, clima, vegetação e os rios, ok? Aí tem aqui áreas também com a concentração populacional um pouquinho maior, porque são cortadas por rios, tá? A Ásia, pessoal, ela tem uma diversidade étnica, e a gente consegue ver, diferenciar, eu não consigo não, mas a gente consegue ver a diversidade étnica, né? A variação aí do povo mongólico, que originou aí o povo chinês, coreano e o povo japonês, que são pessoas de pele mais amarelada. Eu não gosto muito dessa terminologia, mas é a raça amarela, a raça, entre aspas. Então, os chineses, os coreanos e os japoneses são descendentes aí desse povo da raça amarela, né? Que são os povos mongólicos. A gente tem aí uma variação dos caucasianos brancos, que são os turcos, árabes e o povo israelense, coloquei aqui, e o povo de origem drávida, né? A gente consegue ver aqui a fisionomia, que a gente consegue ver aí os paquistaneses, os indianos, tá certo? E as principais religiões. Eu coloquei esse mapa aqui, mas eu não considero, por exemplo, o confucionismo uma religião, tá? Eu considero mais uma filosofia, mas enfim. Vamos ver aqui o mapa das principais religiões da Ásia. A gente consegue ver, pessoal, uma diversidade religiosa. A gente consegue ver aqui o islamismo, o judaísmo, o budismo amarelinho, o hinduísmo aqui, ó. A gente consegue ver o shintoísmo, que é uma religião especificamente, não é generalizando, mas tem uma ocorrência maior no Japão. O animismo aqui em algumas ilhas, tá? E o confucionismo, ok? Então, além da diversidade étnica, há também uma diversidade religiosa e uma diversidade de dialetos e idiomas também na Ásia, tá? A Ásia, ela tem grandes cidades e cidades bastante populosas. E a gente sabe que quando há uma macrocefalia urbana, um crescimento muito grande da cidade em termos de pessoas, a cidade incha e muitas vezes não consegue suportar aquela grande quantidade de habitantes. E aí começam os problemas, tanto sociais quanto ambientais urbanos, tá? Claro que os problemas, como há países ricos como Japão, China, e países muito pobres como Paquistão, Bangladesh, Índia, no mesmo continente, esses problemas vão se dar de intensidades e de modos diferentes dentro da Ásia, tá? A gente vê aqui grandes cidades como Xangai, na China, Mumbai, na Índia, Karachi, Delhi, Istambul, Seul, Tóquio, Jacarta, Bangkok, né? Cidades aí da Tailândia, cidades aí da Coreia do Sul, do Japão, da Índia, da China, tá? Cidades com dinâmicas sociais completamente diferentes. Então, esses problemas vão afetar as cidades de modo diferente. Esses problemas são poluição atmosférica, insuficiência do abastecimento de água, saneamento básico, porque é muita gente e essa necessidade por água e por saneamento básico é grande. Muitas vezes as cidades elas não estão adequadas para esse contingente populacional. E moradias precárias, a gente vê aqui, ó, alguns desses problemas, tá?
a esse problema que eu separei para a gente dar uma analisada, que é a subsidência do solo de Xangai, na China. Professora, mas o que é subsidência? É o afundamento do solo devido à sobrecarga ou problemas no subsolo dessas regiões. O que é que acontece? Em Xangai, há uma grande construção de prédios, um terreno instável, e a utilização do lençol freático, que é a reserva de água que fica aqui no subsolo, tá? Como tem muita gente, eles precisam de água, e esse lençol freático é muito utilizado. O que é que acontece? O lençol freático vai diminuindo, o peso dos prédios também vai influenciando, ó, e o solo vai afundando, tá? Então, pessoal, tá ocorrendo também esse problema urbano em Xangai, mas não é só em Xangai, na cidade do México também, em algumas cidades dos Estados Unidos também está acontecendo esse problema de subsidência do solo urbano. A gente vê aqui um mapa da taxa de mortalidade infantil, que é um indicador social das crianças que nascem na Índia. Até chegar aos 5 anos, mais de 40 vão via óbito. Já no Japão, ó, essa realidade é menos de 5%. Então a gente vê aqui Índia, Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Iêmen, que vive hoje uma crise social e econômica muito triste. Então a gente vê aí países que mais de 40% das crianças elas vão via óbito, enquanto o Japão tem uma realidade totalmente diferente, né? Professora, essas diferenças sociais e, consequentemente, econômicas, elas se dão por quê? Pela elevada taxa de crescimento populacional na Ásia, pelos valores culturais, né? O sistema de castas hinduísta, que é um sistema de organização social, que a gente vai ver mais detalhadamente na aula sobre a Índia. Você tem uma organização social, que é como se tivesse um desenho de um triângulo, dividido em várias categorias. Se eu nasci numa casta, eu posso trabalhar o tanto que eu aguentar, eu posso fazer milhões de faculdades, eu posso tentar ascender profissionalmente, mas eu vou nascer e morrer naquela casta, tá? Por exemplo, se eu nasci para ser camponês, eu vou nascer e morrer para ser camponês. Se eu nasci para ser sacerdote, eu vou nascer e morrer para ser sacerdote. Então, o sistema de castas, ele impede a mobilidade social e econômica, tá? O próprio sistema capitalista, o capitalismo, ele, para sobreviver, ele precisa da propriedade de terras, né? As pessoas concentrarem as propriedades e propriedade de capital, de dinheiro, de bens. Então, para pessoas concentrarem aqueles bens, concentrarem aquele capital, outras ficam sem ou com menos, tá? Então, o sistema econômico e social capitalista, ele preconiza aí as desigualdades, querendo ou não. E os fatores históricos, né? Alguns países aí da Ásia foram colonizados ou vivem em conflitos, né, com outros países, e isso interfere aí na economia, tá? Queria agradecer a presença de vocês, dizer que eu estou muito feliz com quem assistiu o vídeo até o fim, e até a próxima aula.